Essa semana é uma das mais importantes da off-season porque é quando sai o calendário completo dos jogos da NFL. Ou seja, já sabemos quais são os oponentes dentro e fora dos times, mas não sabemos ainda quando cada jogo vai acontecer, quando vão jogar o Sunday Night, Monday Night e tudo mais. Isso sai essa semana, provavelmente, de acordo com todos os anos até agora. Então fiquem ligados no canal porque a gente vai falar sobre isso, tá bom? Agora vamos para as transferências dessa semana. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e hoje vamos falar das transferências que aconteceram da NFL no dia 9 até o dia 15 de abril. E eu vou adiantar uma coisa pra vocês, não teve nenhuma transferência entre times muito grande, não teve. Teve bastante, duas coisas que tiveram bastante foi liberação de time e assinar contrato, ou seja, o time que já passou pela transferência e tudo mais, vamos ver o que vai acontecer aí. E nesse caso tem dois destaques muito grandes que a gente vai chegar lá. Então na semana passada a gente tinha parado nesse daqui, o Casey Crater, que era um long snapper do Denver Broncos, assinou um contrato, né? Depois disso veio Steven Morris e é aqui que a gente vê um termo interessante, que talvez vocês não saibam, que é o waived. O waived não é release, ou seja, não é liberado, mas é que o time ainda é dono do jogador, mas ele libera o jogador para ser contratado, para o contrato dele poder ser mexido por outros times. É basicamente uma liberação, só que o time ainda tem uma espécie de propriedade sobre o jogador, certo? Então isso aconteceu bastante e o Steven Morris, a gente vai falar dele um pouco mais pra frente de novo, mas ele foi liberado pelo Washington e assinou com o Seahawks. E por que isso é importante? O pessoal tava cogitando muito que os Seahawks poderiam contratar Colin Kaepernick para eventualmente ser um substituto do Russell Wilson, ou quem sabe só um reserva, né? Porque o Colin Kaepernick, toda aquela polêmica de ele ter ajoelhado e tudo mais, desde então ele saiu dos 49ers e nunca mais foi contratado por nenhum outro time, mas tem saído vídeos recentemente de ele fazendo treinos, ele lançando bolas e tudo mais, e muita gente tá falando que ele vai voltar pra NFL, ninguém sabe em que time. O Seahawks era uma opção, mas acabou não rolando. Como sempre, galera, eu vou deixar aí embaixo o link desse site aqui, pra vocês verem as transferências com mais tranquilidade e tudo mais. Tem jogadores que foram aposentados, jogadores que foram, inclusive, suspensos aqui por violação de liga e tal. Muita gente que aposenta falou nessa semana. O Pittsburgh Steelers assinou 3 jogadores aqui, 2 tackles e um guard, mas muitas vezes não é transferência, né? É simplesmente renovação de contrato e tudo mais. Rich Incognito aqui, que se aposentou do futebol profissional. Isso daqui era um dos grandes destaques que eu queria falar pra vocês nessa semana. Eu já falei em alguns vídeos atrás que o Jarvis Landry foi para o Cleveland Browns. Uma das muitas perdas importantes que o Miami Dolphins teve nessa off-season, porque teoricamente eles estão mudando a filosofia do time, seja lá o que isso signifique. Vamos ter que aguardar o draft, que inclusive tá chegando. O que aconteceu foi que o Jarvis Landry havia sido transferido, mas não tinha assinado um contrato ainda, e aí ele assina um contrato monstruoso com o Cleveland Browns. O Browns tá tão desesperado pra voltar a ser um time competitivo depois de uma temporada completamente negativa de 0-16 que eles fizeram no ano passado, que eles estão se apegando muito aos jogadores novos e que têm uma esperança de serem muito bons no time. O Jarvis Landry é um excelente recebedor e tem realmente tudo para ser um excelente recebedor também nos Browns. E por isso eles assinaram um contrato de 5 anos de 75,5 milhões de dólares com o Cleveland Browns. É muito grande isso. Além disso, a gente pode ver aqui não um, não dois, mas 5 jogadores liberados aqui pelo Cleveland, um deles liberado mesmo e o outro no esquema que eu falei pra vocês do waived. Isso é para liberar espaço no roster, mais do que para liberar espaço de salary cap, porque realmente os jogadores, eles custam dinheiro, esses jogadores, mas na questão do waived não é certeza se eles vão deixar de ser um gasto, se outro time vai pegar eles ou não, se eles vão se aposentar ou não e tudo mais. Então não é necessariamente uma liberação de gastos. E aqui o segundo grande destaque dessa semana. Por enquanto, eu tava esperando que ele fosse contratado por alguém para esse vídeo já ter uma transferência muito grande, mas ele não foi contratado por ninguém. Dez Bryant, wide receiver do Dallas Cowboys, foi liberado pelo Dallas, liberando 8,5 milhões no salary cap. Vamos ver os dois lados então. O Dez Bryant é um jogador muito significativo para os Cowboys porque ele jogou a carreira inteira no Dallas. Ele jogou de 2010 até 2017
quando ele foi liberado. Ele foi 3 vezes pro Pro Bowl. Os jogadores que vão pro Pro Bowl, eles são um nível acima dos outros jogadores, porque eles são os melhores naquela posição ali, junto com outros daquela mesma posição do Pro Bowl, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele já fez parte do primeiro time do All Pro, então ele já foi líder de recepções de touchdown e tal. O pessoal fala dos anos dele em 2012, principalmente, em que ele liderou quase tudo, 2014 e tal. Mas eu acho importante a gente ver como é que ele tá indo recentemente. E recentemente ele não foi bem. Eu sei que isso não é responsabilidade dele necessariamente, mas os Cowboys não foram para os playoffs esse ano. Foi um ano atípico, muitos times muito bons e tradicionais não foram para os playoffs, desde Green Bay Packers até Seattle Seahawks e tal, tudo bem. Porém, ele não tem feito boas temporadas recentemente. Então, o Jerry Jones, que é o general manager dos Cowboys, o dono dos Cowboys, ele pensa muito nessas coisas, sabe? E ele... Na NFL, só tem cara que manja muito. Então, o da Miami Dolphins, por exemplo, é um caso em que realmente a gente pode assumir que os caras estão ficando completamente malucos. O do Dez Bryant, eu não sei se a gente pode assumir isso ou se foi simplesmente uma boa decisão de que o cara não tá fazendo bons anos e que o Dallas talvez esteja apostando muito no draft e que eles precisam liberar espaço no salary cap e 8,5 milhões é muita coisa. Só um exemplo de continuidade do que eu tava falando sobre os waivers é aqui o Matt Langle. Ele foi liberado pelos Browns e aí claimed of waivers by Houston. Significa que os Houston pegou ele enquanto ele tava nesses waivers aqui. Se um time fica alguns dias sem ser pego depois do waived, ele vira free agent, e aí oficialmente ele sai do salary cap e ele não é mais um jogador do time oficialmente. E isso encerra a nossa lista aqui, vocês podem ver que termina com muito waived, e aí é óbvio porque que tanto time tá fazendo esse negócio do waived, e essa semana vai ter muito mais. Estamos no dia 15 de abril, o draft começa no dia 26, ou seja, falta 11 dias para o draft. E quanto mais próximo vai chegando, mais os times querem liberar espaço no roster, liberar salary cap principalmente e focar no draft. É por isso que a gente tá tendo um pouco menos de transferências muito bombásticas. Eu acho que nessa semana que vai seguir agora, do dia 16 até, sei lá, quando que eu não sei fazer matemática, o Dez Bryant vai ser contratado por alguém. Eu duvido muito que ele vai passar essa off-season sendo free agent, duvido muito mesmo, mas até o draft as coisas vão dar uma tranquilizada. Eu acho que vamos ter o vídeo da transferência nessa semana e na próxima, porque no fim de semana seguinte, vai ser o draft. Vai ser no dia 26, 27 e 28 de abril. E aí eu acho que não cabe mais fazer esse vídeo das transferências, porque o maior objetivo vai ser o draft. Muitos de vocês estão pedindo prévias do draft e vários vídeos sobre. Eu vou fazer prévia, eu vou falar sobre o que cada time tá precisando, e principalmente vou falar depois do primeiro round, mais depois do primeiro round, as contratações de cada time. A gente vai ver aqui as 32 primeiras escolhas e ver se foi uma boa ou não, e depois que acabar os 3 dias de draft, os vários e vários rounds, a gente vê o que foi legal e o que não foi na escolha de cada time, baseado na necessidade de cada time, tá bom? Pro vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal e, como eu disse, fiquem ligados nessa semana para os próximos vídeos que vão sair, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra vocês, fui!